Boa noite, boa noite, boa noite, queridos, graça e paz. A paz do Senhor, Vivian, a paz do Senhor, Éder, Luana, a paz do Senhor, Claudemir, a paz do Senhor, Luciene, Tatiele, Carolyn, irmã Alice, graça e paz. Ivaneildo, graça e paz. Você que está aqui no Facebook acompanhando a gente, irmã Nilda, Deus abençoe, graça e paz. Os irmãos que estão aqui no Instagram, vamos entrando, queridos, daqui a segundinhos nós vamos começar, mas eu gostaria de aproveitar esses segundos iniciais para te pedir algo, que você possa, meu querido, compartilhar aí essa transmissão. Se você está aqui no Instagram, só você clicar nesse aviãozinho aí no pé da sua telinha, para poder então acessar a sua rede de contatos aí, sua lista de contatos e compartilhar essa transmissão, amém? Você que está no Facebook também, por gentileza, compartilhe essa transmissão, amém? Bem-vinda, Adriana, graça e paz. Irmã Carlas, Deus abençoe, graça e paz. Irmã Clécia, bem-vinda, Deus abençoe, a graça e a paz. Queridos, nós também estamos transmitindo no YouTube, no nosso canal, no canal IBS Palavra e Vida, lá no YouTube. Você também tem esta possibilidade aí de acompanhar a transmissão pelo YouTube, caso você prefira, tá bom, meu querido? Então nós estamos aí também lá no nosso canal no YouTube, fazendo a transmissão do nosso Edificados na Palavra desta noite. Eu vou pedir, como costumeiramente faço, a sua gentileza de me informar aí se o nosso som está chegando, se o nosso vídeo está chegando. Se estiver ok, por gentileza, me dá um alô, me dá um sinal, para eu ficar tranquilo, certo de que você está recebendo aí a nossa imagem e o nosso som. Aleluia! Grande é o Senhor. Sim, maravilha. Obrigado, Vivian. Ótimo, obrigado, Adriana. Obrigado, Claudemir. Obrigado, Deus abençoe. Parece então que está tudo bem, tudo ok. Quero saudar aí a Nete Lima, que está entrando aí, já entrou, aliás, né? Adriana Maria, que bênção ter você aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Você que está acompanhando aqui no nosso canal, no Facebook, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz, Luciana, boa noite, Deus abençoe. Marisa, Deus abençoe, minha querida, graça e paz. Como está aí São Paulo? Graças a Deus por tua vida. Graça e paz, irmã Ione, louvado seja o nome do Senhor. Sei que os irmãos estavam ajudando lá, né, na igreja, na limpeza, já estão aí, firmes e fortes. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Irmã Arilson, obrigado, Arilson, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Bom, queridos, estamos aqui na companhia da Nívia Soares, aleluia, e ela está ministrando aqui para nós. Grande é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é grande, amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar então, queridos? Eu quero fazer uma oração, pedindo a direção do Espírito Santo sobre nós, todos que aqui estamos, a fim de que nós possamos então, pelo poder da sua presença, do Espírito Santo, temos os nossos olhos abertos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, Adriana de Goiânia, Goiás, olha aí, estamos representados aqui pela capital Goiânia. Deus abençoe os irmãos aí, com a graça e a paz do Senhor. Muito bom ter vocês aqui, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que bênção. Vamos orar então, queridos? Vamos pedir a bênção do Senhor e a direção do Espírito Santo. Nosso Deus e bondoso Pai, nós te louvamos por esta noite de quinta-feira,
por estarmos aqui, Senhor, ó Deus, agora juntos, conectados nesta transmissão, Pai, para, Senhor, ó Deus, estarmos, Senhor, diante da Tua presença e em torno da Tua palavra, meditando nos Teus ensinamentos, ó Pai, ó Deus, e ó Pai, ó Deus, ó Pai, Senhor, propósitos do Senhor para a nossa vida como cidadãos do reino dos céus. Te louvamos, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Deus, de vivermos uma vida para a glória do Teu nome. Pai, ó Deus, pela graça com a qual o Senhor, ó Deus, nos alcançando, nos tornou Teus filhos em Cristo Jesus. E agora podemos viver, Senhor, ó Pai, ó Deus, nesta, Senhor, ó Pai, ó Deus, ó Pai, presente era, Deus, diante do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Ó Pai, perdoa-nos, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e fala conosco nesta noite. Nós te pedimos, Pai, no glorioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, amados, vamos então dando prosseguimento aqui no tema da nossa reflexão bíblica aqui no Edificados na Palavra. Você sabe, o nosso Edificados na Palavra sempre trazendo um tema bíblico relevante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa conformação com a imagem de Deus, com a vontade de Deus, um tema bíblico onde então nós podemos não só compreender, entender com nossa mente a palavra de Deus, mas sobretudo com o nosso coração. E estamos então edificados nesta palavra bendita, edificados na vontade do Senhor. Eu espero que seja de grande valia para a tua vida espiritual, para a nossa vida, como membros do corpo de Cristo, como igreja, e que possamos então assim, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, queridos, estamos aqui no Instagram, no Facebook, e também estamos fazendo a transmissão no YouTube, do nosso canal do YouTube, ali do canal IBS Palavra e Vida. Então você pode também, querendo, acompanhar a transmissão lá no canal do YouTube da nossa igreja. Tá bom, queridos? Queridos, é muito importante que você tenha aí a sua Bíblia junto com você. Então, se você ainda não apanhou aí a sua Bíblia, eu vou te dar aí 2 segundos para você apanhar a sua Bíblia e também abri-la no Evangelho de Mateus, amém? E eu quero então, a partir do capítulo 5 de Mateus, darmos então prosseguimento à nossa série sobre o Sermão do Monte. Queridos, eu pretendo também, ao final, orar por você. Então, se você tem algum pedido de oração, você pode registrar aí no seu comentário e nós vamos orar por seus pedidos. Eu creio que Deus também vai lhe abençoar naquilo que o teu coração, a tua alma precisa da parte do Senhor, da sua intervenção. Então eu quero orar por você, pela tua saúde, pela tua família, pela tua vida espiritual, amém? Então no final vamos reservar os minutos, você me lembra, tá bom? Me lembra aqui, para a gente poder estar orando no final. Queridos, Sermão do Monte, como eu disse na quinta-feira passada, a gente fez uma introdução do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o maior sermão já pregado na história, não em termos de tamanho, mas de importância, E foi com certeza pregado, pelo maior pregador da palavra de todos os tempos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Sermão do Monte, como vimos, é a nossa constituição, a constituição do reino de Deus. E se você acompanhou a primeira transmissão aqui da série do Sermão do Monte, nós vimos que a porta de entrada no reino de Deus é o arrependimento, a metanoia, a total transformação, a transformação da nossa mente, E este não é um processo único, ele é constante, progressivo, Nós vamos
de arrependimento em arrependimento, né? Nos apropriando do reino de Deus. Então, a porta de entrada no reino de Deus é o arrependimento. E a conduta nesse reino é a retidão, a vida reta, irrepreensível. Os verdadeiros discípulos de Cristo, queridos, né? Os cidadãos do reino de Deus, eles precisam ser diferentes, né? Eles não fazem parte deste reino, né? Jesus, ele fala com Pilatos, né? Pilatos, talvez pensando que Jesus fosse um representante aí político, de uma bandeira política, de uma nação qualquer, né? Ele indaga, né, Jesus, e aí, qual que é o seu propósito, né? Qual é o teu reino, né? E Jesus então fala para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, né? Então, o reino de Deus não pertence a este mundo. Então, nós precisamos ser, de fato, coerentes como cidadãos, né, com o reino que pertencemos. Então, os discípulos de Cristo, cidadãos do reino dos céus, precisam viver de forma coerente com os princípios do reino dos céus. E o Sermão do Monte, sem dúvida nenhuma, é essa constituição, né, de princípios e valores espirituais, éticos, morais, sociais, que vão regrar a conduta, né, dos verdadeiros discípulos, os cidadãos dos céus. O Sermão do Monte, sem dúvida, queridos, se aplica de maneira muito bem definida para nós nos dias de hoje, né? Nós crentes hoje, nós cidadãos dos de coisas que Jesus pregou e que se aplicavam lá para os discípulos, né, da primeira era da igreja cristã ou daqueles que estavam ali seguindo o ministério de Cristo, né, não é apenas para eles. Não é também algo que vai ser, né, manifesto de uma forma futura. Não, queridos, também. Mas o Sermão do Monte, sobretudo, é algo que se aplica de maneira bem definida para as nossas vidas hoje. Os ensinamentos do Sermão do Monte são repetidos para a igreja hoje, né? E eles estão presentes também, você vai ver, né, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, de João, né, em todo o Novo Testamento. Então, os ensinamentos do Sermão do Monte são para nós hoje. Você precisa se apropriar deles e viver, né, através desses ensinamentos. Alguém também pode dizer: mas pastor, estes ensinamentos eu li, reli, eu já li o Sermão do Monte várias vezes e me parece, pastor, que eles são assim difíceis de atingir. São padrões assim quase que impossíveis de atingir. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Estes princípios aqui no Sermão do Monte, eles são orientados, são dirigidos para aqueles que são discípulos de Cristo, para aqueles que são filhos de Deus, né? Então, você não vai conseguir obedecer estes princípios para se tornar um filho de Deus. Não. O raciocínio é o contrário. Porque você já é um filho de Deus, aí sim você então tem capacidade em Deus de praticar estes princípios. Eu concordo com você. O padrão aqui é muito alto, é muito elevado. Por quê? Porque o reino é de Deus, querido. O reino é dos céus, né? Então o padrão é alto mesmo, mas não impossível de ser praticado, não impossível de ser vivido, não impossíveis de serem manifestos em nós, que somos filhos de Deus, que somos salvos em Cristo Jesus, né? E que podemos então assim viver uma vida capacitada pelo Espírito Santo, de forma que a nossa vida seja realmente a expressão de todos esses princípios que vamos começar a ver aqui no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, que compreende então a integralidade do Sermão do Monte. Vamos ler então, queridos, os versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Mateus. Se você está aí com a sua Bíblia, acompanhe a leitura.
capítulo 5 de Mateus, versículos 1 e 2. Amém? Acredito que você está recebendo aí o nosso som e a imagem, ok? Se tiver algum problema, me avisa aí. Versículo 1 do capítulo 5 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Vamos parar aqui, versículos 1 e 2, porque tem algumas coisas aqui. A princípio, então, nós vemos que Jesus proferiu essas palavras para os seus discípulos, né? O texto é muito claro aqui. Ele dirige essas palavras, as palavras do Sermão do Monte, para os seus discípulos. O propósito principal de Jesus aqui, quando ele sobe a uma colina, né? Sobe a um monte, a uma montanha, para ensinar, o propósito principal era fugir das numerosas multidões que o cercavam. Multidões vindas ali da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão, como diz lá a Bíblia, né? Que o seguiam. E por que eles seguiam Jesus? Por causa da fama de Jesus. Jesus já estava pregando há alguns meses, né? No seu primeiro ano de ministério, né? E ele pregava o evangelho do reino, como nós vamos ver em Mateus 4, pregando o evangelho do reino e curando a muitos enfermos e libertando a muitos oprimidos do diabo. E isso gerou fama em Jesus, gerou curiosidade da multidão em Jesus, né? E as multidões, elas levavam assim os enfermos, né, aos montes para serem curados por ele. De forma que Jesus já não podia viver, né, uma vida privada. Ele era constantemente rodeado e buscado por numerosas multidões. E por isso Jesus precisava, na maior parte do tempo, tentar fugir, escapar, não só para ter uma oportunidade de ficar a sós para orar, né? Mas também para dar instruções, né, mais específicas, concentradas aos seus discípulos, né? Jesus ele estava com um firme propósito, né, de formar os seus discípulos. Foi a primeira coisa que Jesus fez, né, quando iniciou o seu ministério. Ele chama os seus discípulos, que seriam os seus sucessores, né? Ele já chama os líderes que iriam sucedê-lo, né? E Jesus está preocupado em ensinar os discípulos, na medida em que também proclama, né, o evangelho do reino, e na medida em que ele caminha para a cruz, né? Jesus tinha uma determinação muito grande, ele sabia que ele iria para a cruz, né? Então Jesus, ele, para fugir da multidão, ele sobe lá nos montes, na montanha, né? E ele então passa ali a ensinar os seus discípulos. Obviamente que a multidão foi atrás, né? E com toda certeza aquela multidão estava ali também ouvindo, né, o que Jesus estava falando aos seus discípulos, o que Jesus estava proferindo aos seus discípulos. Porque deixa eu destacar isso aqui, é muito importante que nós tenhamos plena consciência disso. Jesus proferiu seu sermão àqueles que já eram seus discípulos, aqueles que já eram cidadãos do reino de Deus, aqueles que ele já havia chamado, escolhido, né? Os filhos da família de Deus, assim como eu e você, que fomos chamados, fomos escolhidos por Deus, né? Não por mérito algum que houvesse em nós, mas por sua inteira graça, nós fomos alcançados por Jesus e somos agora os seus escolhidos, o seu povo, né? E aí ele então profere este sermão para os seus filhos, para os seus os cidadãos do seu reino, né? E como tal, então, né, os padrões aqui estabelecidos, como nós já falamos, né, eles vão ser apropriados para tais pessoas, pessoas que são filhos de Deus. Por isso que o padrão é alto, queridos. Nós vamos ver aqui que o padrão é mais elevado que o da própria lei, né? Então você vai ver aqui que realmente só
mediante o poder de Deus e a graça de Deus e sermos habitados por Deus na pessoa do Espírito Santo, é que poderemos então andar, né, dentro desses princípios. Se você é cidadão do reino, você precisa não só conhecer, compreender bem, mas também obedecer, né, e viver segundo esta conduta. Então lembre-se que nós não obedecemos o alto padrão dos princípios aqui, visto no Sermão do Monte, para sermos filhos. Não, nós somos filhos. Por isso é que nós obedecemos o seu padrão. Jesus, então, aqui, ele sobe no monte. É curioso também aqui um paralelo que a gente pode fazer com Moisés. Aliás, eu creio que foi na quinta-feira passada o Claudemir, aqui com a gente, citou isso, né? Citou esse ponto, esse aspecto, né? Esse paralelo entre Moisés e Jesus, né? E realmente, né, nós vemos lá no Velho Testamento, lá em Êxodo, Moisés subindo no Monte Sinai, né, ali para receber a lei de Deus, ali no Monte Sinai, né? E aqui nós vemos Jesus subindo no monte, né, para passar a lei do reino de Deus, né, explicar as consequências dessa lei, né, que Deus deu ao povo. Então Moisés, ele vai lá, sobe no monte, recebe a lei, né, para ser dada às 12 tribos de Israel ali no Monte Sinai. E Jesus está aqui no monte, né, trazendo aí para os 12 apóstolos, né? Olha aí os 12 aí, as 12 tribos e os 12 apóstolos, né, para formar então ali com os 12 apóstolos o núcleo daquilo que seria o novo Israel, né? O novo Israel, o Israel espiritual, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, fundada sobre o fundamento dos apóstolos, né? Os 12 apóstolos. Então, Moisés, ele trouxe a lei. Aqui Jesus está fazendo uma interpretação autorizada, legal, né? Divina da lei de Moisés, enunciando os mandamentos, enunciando aqui as normas do reino, a ética do reino, e esperando que obediência. Assim como se esperava de Israel obediência às leis, né, ali escrita, né, esculpida nas tábuas de pedra que Moisés ali recebeu de Deus, aqui também, né? Jesus vai interpretar a lei, vai enunciar os mandamentos e espera que haja o quê? Obediência, né? Obediência a tais mandamentos, né? Diz aqui o texto que Jesus se assentou, né? Subiu ao monte e como se assentasse. Essa expressão assentou-se, ela era uma posição, né, praticada pelos mestres da lei. Todo rabi, né, mestre, legislador que ia ensinar, ele se assentava diante da sua plateia. Na sinagoga ele se assentava para que, né, pudesse explicar e ensinar, né? Hoje nós temos costumes, né, de pregar em pé, né? Hoje eu estou sentado aqui, né? Mas a gente normalmente prega na igreja em pé. Jesus, ele se assentou, os mestres da lei se assentavam, né? Diz aqui que Jesus se assentou, assumindo então essa posição do mestre, né, ou do legislador, né? E os seus discípulos então se aproximam dele, né? Então note aí, né, a reverência para aprender os seus ensinamentos, né? E então ele passou, diz o texto, né? Jesus, verso 2, passou a ensiná-los dizendo, né? Então essa expressão assentou-se, né? Os seus discípulos aproximaram-se dele e só então Jesus passou a ensiná-los. Então tudo isso indica, né? São expressões que indicam a solenidade desse momento, daquele momento, né? A reverência daquele momento, a relevância daquele momento, né? Não era algo ali despretensioso, não. Era um momento solene, né, em que o mestre se assenta, o legislador se assenta, os seus ouvintes, os seus discípulos
então dão-lhe a atenção, aproximam-se dele, apuram os ouvidos, os olhos, né, e o coração, e ele então passa a ensiná-los. Amém, queridos? Então, vamos passar então às bem-aventuranças, né, propriamente dito, compreendidas aí no trecho que vai do versículo 3 ao versículo 12. Queridos, as bem-aventuranças, né? De uma forma inicial, geral aqui, podemos dizer o seguinte: essas bem-aventuranças, acho que compete dizer que essas bem-aventuranças, elas vão enfatizar 8 aspectos, 8 atributos, né, sinais, né, da conduta e do caráter cristão dos cidadãos do reino de Deus, né? Então são 8 atributos que nós vamos estar vendo aqui ao longo da sessão aqui inicial no Sermão do Monte. 8 sinais, características, né, que estão presentes, né, na vida dos filhos de Deus, na vida dos cidadãos do reino de Deus, né? E serão atributos, características que nós vamos ver que vão se relacionar com Deus e também com os homens, o nosso próximo, né? Aqueles com quem nós temos comunhão. Então, são 8 desses atributos, seguidos também, cada um deles, né, de bênçãos divinas. Então, as bem-aventuranças, elas enfatizam não só esses atributos de caráter, de conduta dos cidadãos do reino, mas também enfatizam as bênçãos divinas que repousam, né, repousam sobre todos aqueles em que estes sinais estão presentes. Estas características, estes atributos estão manifestos, estão presentes. Amém? Então, as bem-aventuranças são inicialmente isto. Agora, são pessoas que estão descritas aqui, né? Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça e por aí em diante. Está falando de quem? De pessoas, né? Está falando de cidadãos do reino de Deus, homens e mulheres, todos aqueles alcançados pelo Senhor, né? Então, com respeito a essas pessoas, o que é importante a gente notar também? É que não existe, não é que o texto está falando aqui que há 8 grupos de pessoas, né? Não há aqui grupos separados e distintos de discípulos, né? Alguns discípulos que são humildes, outros que choram, outros que são mansos, outros que são limpos de coração, outros que têm fome e sede de justiça, alguns outros que são perseguidos. Não se está querendo aqui, o autor aqui, Mateus, não está falando, Jesus, né? Na escrita aqui de Mateus, na reprodução que Mateus fez, não está falando aqui de grupos diferentes de pessoas, né? As bem-aventuranças, elas são atributos dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né, a cada cristão. São atributos que devem estar presentes, né, e representam o que cada cristão deveria ser. E é o Espírito Santo quem vai manifestar isso em nós, né? É o Espírito Santo quem está interessado em produzir todas estas graças aqui cristãs, vindas de Cristo, em todos nós, né? Então você não só pode, como deve ser alguém em quem estão presentes todos estes 8 atributos de caráter, de vida, de conduta, né? E também em quem serão manifestas, em quem repousarão todas estas bênçãos espirituais. Amém? Diga amém aí se você concorda com isso. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está interessado aqui em você, em mim, em nós, na igreja, de forma que em nós haja todos estes aqui atributos abençoadores, benditos
para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, as bem-aventuranças, queridos, devem ser o nosso anseio, deve ser o nosso sonho de consumo. Amém? As bem-aventuranças devem ser o sonho de consumo de todo verdadeiro discípulo de Cristo. Diga amém aí, por favor. Em nome de Jesus, bênção. Realmente, queridos, nós precisamos ansiar por isso, né? Desejar isso de todo o nosso coração, em nome de Jesus. E eu quero profetizar que o Espírito Santo vai fazer isso em você, amém? O Espírito Santo vai fazer isso na tua vida, no teu coração. Ele vai abençoar você, ele vai transformar você, de tal forma que você, de fato, né, manifeste a graça e a glória deste reino, este reino dos céus, este reino bendito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, vamos notar também aqui que cada uma das qualidades aqui destacadas, queridos, né, quais sejam humildade, o choro, a mansidão, né, os que têm fome e sede de justiça, são qualidades espirituais. Por favor, entenda isso. Entenda isso. São qualidades espirituais. Como eu estou dizendo desde o começo, tentando enfatizar, para que você não esqueça, né? Esses princípios são para homens espirituais, mulheres espirituais, pessoas que nasceram de novo, que foram alcançadas pela obra de Cristo Jesus, né? E você agora é um ser espiritual. Jesus vai dizer lá em João capítulo 4 que ele procura, né, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, você é um homem espiritual, nós somos espirituais. Estes princípios são qualidades espirituais destacadas em nós, novas criaturas, novo homem em Cristo Jesus. Amém? E as bênçãos prometidas aqui, né, também são bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais. São dons de Deus, da graça imerecida de Deus, né? Dons da graça imerecida de Deus. E são bênçãos que nós vamos experimentar, né, na nossa vida espiritual agora, né? São bênçãos que nós vamos experimentar hoje, né? E também depois, no futuro, incluindo aí a herança do céu e da terra, né? A nossa eterna filiação com Deus, né? Além dessas coisas que nós experimentamos hoje aqui, sua misericórdia, seu consolo, né? A sua presença. Amém, queridos? Então isso é importante destacar também, né? Antes de entrarmos aqui nas bênçãos individualmente falando, aqui nas bem-aventuranças individualmente falando. Vamos tentar aqui, para fins didáticos, né, e de compreensão, dividir aqui as bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças aqui, em 2 grupos, né, que podem ser aqui divididos primeiramente, né, as 4 primeiras bênçãos aqui, né, o verso 3, 4, 5 e o 6, em bênçãos, bem-aventuranças que descrevem o nosso relacionamento com Deus, né? E as 4 últimas, do verso 7 até o verso 12, né, são as bem-aventuranças que descrevem o nosso relacionamento, nossos deveres, né, para com o próximo, para aqueles que estão em nosso redor. Amém? Então, feita essa divisão, nós vamos primeiramente ver as 4 primeiras bem-aventuranças, né? Pretendemos ver elas hoje, que falam do relacionamento do cristão com Deus. A primeira está aí no verso 3. Diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Em outras traduções você também vai encontrar, ao invés de humildes, a expressão, o adjetivo pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Esta bem-aventurança, então, queridos, nós já falamos na primeira aula o que é esta expressão bem-aventuranças, a expressão bem-aventurados, a expressão macários, que quer dizer feliz. E quando Jesus usa essa expressão bem-aventurados, os ouvidos dos discípulos, os olhos dos discípulos logo se aguçaram, porque essa expressão macários, ela não era comumente usada, ela era uma expressão que era, na maior parte das vezes, na sua totalidade, né, das vezes quando usada, era atribuída a deuses, né, a pessoas muito especiais, né, mestres, né? Então, Jesus está falando agora com seus discípulos, olha, bem-aventurados, felizes, né? Primeiramente os humildes, os pobres de espírito, né? Humildes de espírito, né? O que ele está falando, esta primeira bem-aventurança? Está falando de uma humilde dependência de Deus. Amém, queridos? Basicamente, é qualquer pessoa que tenha um coração humilde, né? Humilde em que sentido? Né? Que se sente pobre, né? E dependente sempre e em tudo, né? De Deus. Deixa eu repetir para você. Uma humilde dependência de Deus. Isto é, basicamente, uma pessoa que tenha um coração que sente, que sabe que é pobre e que depende sempre, pobre de espírito, né? E que depende sempre e em tudo de Deus. Isto é essencialmente o que quer dizer esta expressão, pobre de espírito, humilde de espírito, né? Tem um versículo no livro do profeta Sofonias, um dos profetas menores, Sofonias, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Aleluia! Quem confiará no nome do Senhor? Este povo, esta pessoa, humilde de espírito, pobre de espírito, esta pessoa, humilde de espírito, pobre de espírito, confiará no Senhor, porque ela sabe no seu coração e sente que ela depende em tudo e em todo o tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está falando que esta pessoa é bem-aventurada. Amém, queridos? Pobre em espírito, então, é ter uma opinião muito, mas muito modesta, né, de si mesmo. Como Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, que apesar de ser um homem profundamente conhecedor, né, da palavra de Deus, profundamente sábio, um homem que de uma maneira profunda, né, pôde redigir e escrever as principais cartas do Novo Testamento, né? Um pregador exímio da palavra, um homem realmente de qualidades, de virtudes muito superiores, né? Olha só como Paulo, ele tinha uma opinião muito modesta de si mesmo, né? Apesar desta abundância de dons espirituais, né, ele se julgava o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores. Ele se julgava o último na fila apostólica e o primeiro, né, encabeçando a lista de pecadores. Uma opinião modesta de si mesmo. Uma pessoa humilde. Uma pessoa que sabe que depende de Deus em tudo e em todo o tempo, né? Então, este espírito humilde, esse espírito pobre, né, ele não é não quer dizer uma pobreza física, né?
alguém que vive de uma forma miserável. Não, o texto não está falando isso. Ele está falando de uma qualidade espiritual, né? Aliás, foi por causa deste texto que muitos erraram, né? E na Idade Média, né, muitos mosteiros, né, foram erigidos e muitos religiosos fizeram votos de pobreza, né, achando que ser pobre de espírito era ser pobre fisicamente, né? Mas não era. Espírito pobre é aquele que perdeu toda a confiança na sua justiça própria, na sua própria força, né? E reconhece que depende inteiramente dos méritos de Cristo Jesus, nos méritos da obra de Cristo, e depende inteiramente do poder do seu Espírito Santo. Isto, queridos, é ser humilde de espírito, né? Essa expressão pobre de espírito, humilde de espírito, também foi descrita no Velho Testamento como sendo o contrito, o abatido de espírito, né? Aquele para quem Deus olha, e embora sendo o alto, o sublime, que habita na eternidade, que tem um nome que é santo, né? Ele atenta para este contrito e para este abatido de espírito. Ou como nós vemos lá em Isaías 66, 2, né? Aquele com quem, né, o abatido de espírito ou o contrito de espírito é aquele com quem Deus deseja habitar. Que tem prazer em habitar. Então, desta forma, ser humilde de espírito, pobre de espírito, é de fato reconhecer a nossa pobreza espiritual, né? A nossa falência espiritual diante de um Deus tão grande e diante de um coração tão pecaminoso como o nosso, né? Somos pecadores, queridos, temos que reconhecer isso, né? Sob a santa ira de Deus, e nada mereceríamos dele além do seu juízo. Nós nada temos a oferecer a Deus, muito menos reivindicar, nada com que nós possamos comprar o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Não temos nada em nós, somente Cristo, somente em Cristo e somente por Cristo é que nós estamos onde nós estamos. É que você é quem você é, pelos méritos unicamente de Cristo. O grande reformador Calvino escreveu que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Então, são esses os humildes de espíritos, e tão somente esses que vão receber qual bênção? Diz aí o texto, né? Bem-aventurados o reino, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, só dos humildes de espírito só os humildes de espírito é que vão receber, né, o reino dos céus. Então, precisamos de humildade, queridos. Não devemos ser como aquela igreja de Laodiceia, né? Lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, né? Que dizia: sou rico, sou abastado, não preciso de coisa alguma. E Jesus está falando: você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cega, nua. Então, mostrava que uma igreja autossatisfeita, superficial, que não admitia e não reconhecia a sua condição de miséria, de pobreza, de cegueira e de nudez, para depender de Cristo. Não, eles se achavam ricos e não pobres de espírito. Então, ainda hoje, a condição indispensável para nós recebermos o reino de Deus é esse reconhecimento da nossa pobreza espiritual. E Deus vai continuar, né? Despedindo de mãos vazias os que se acham ricos, mas vai acolher os que realmente reconhecem a sua pobreza espiritual. Segunda bem-aventurança, naquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente quase poderia traduzir essa segunda bem-aventurança pelas palavras seguintes: felizes os infelizes, né? Bem-aventurados os que choram. É um paradoxo, né?
felizes os infelizes. Mas que espécie de tristeza é essa que pode produzir então essa alegria aqui da bênção de Cristo naqueles que a sentem, né? O consolo. Que espécie de choro é esse? Bom, queridos, está claro aqui no contexto das bem-aventuranças, né, que aqueles que receberam esta promessa de consolo são aqueles que choram a perda da sua inocência, da sua justiça, né, a perda do seu respeito próprio por causa do pecado. Né? É alguém que não está chorando por causa de um luto, de uma perda qualquer. Não, ela está chorando por causa da tristeza do pecado, é o choro do arrependimento. Né? É o choro do arrependimento. Uma coisa é você ser humilde de espírito, pobre de espírito, reconhecer sua dependência de Deus. Outra coisa é você chorar por causa disso, chorar por causa da sua pobreza, da sua necessidade de Cristo, chorar porque o que te faz, né, o que te fez assim como você é hoje, foi o pecado. Né? Então, este choro é o choro do arrependimento, é o choro da contrição. Né? Jesus chorou dessa forma. Jesus chorou pelos pecados dos outros. E nós também deveríamos chorar, né, pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo, pela maldade dos homens. Nós não deveríamos nos tornar passivos diante de tantas maldades, né? Tantas atrocidades. Nós nos tornarmos passivos. Não, nós devíamos chorar por isso. Chorar por causa dos pecados. Não só dos outros, mas pelos nossos próprios pecados. Né? Chorar pelos nossos pecados. Porque parece que às vezes não existe tristeza por causa do pecado entre nós. Nós deveríamos experimentar mais essa tristeza segundo Deus, no arrependimento, o arrependimento dos nossos pecados. Então, essas pessoas bem-aventuradas que choram são as que lamentam a sua própria maldade, seu próprio pecado. Né? Elas são humildes de espírito e por isso elas choram por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. E elas então serão consoladas pelo único consolo que pode aliviar o seu desespero, que é o perdão da graça de Deus, a consolação. Consolação, de acordo com o Velho Testamento, seria uma missão do Messias. Os profetas do Velho Testamento profetizaram o papel messiânico do Consolador. Ele seria o Consolador que curaria os quebrantados de coração. Por isso, homens como Simeão, por exemplo, eles esperavam ansiosos a consolação de Israel, o Consolador de Israel. Quando Jesus é apresentado no templo, Simeão ele se manifesta ali como este que esperava a consolação de Israel, e ele estava vendo este cumprimento profético ali em Cristo. Né? Então Cristo é o que derrama o óleo sobre as nossas feridas e concede paz às nossas consciências, né? Marcadas, pesadas, machucadas pelo pecado. Né? Então, querido, nós precisamos muito mais chorar, né, pela questão do nosso pecado, do sofrimento, né, da morte que o pecado gera no mundo, do efeito do pecado no mundo. E somente no estado final de glória mesmo, queridos, é que o nosso consolo será então definitivo, completo. Até lá, nós vamos chorar por nossos pecados. Só quando Jesus voltar, só quando nós estivermos na Nova Jerusalém, é que Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Queridos, a terceira bem-aventurança aqui, dentro do grupo de características e atributos que nos descrevem no nosso relacionamento com Deus, está no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta expressão manso, ela significa gentil, humilde, atencioso, alguém cortês. E, querido, só uma pessoa que tem autocontrole muito presente dentro de si
aquele fruto do Espírito chamado domínio próprio, né? Ou temperança, só essa pessoa consegue ser uma pessoa realmente gentil, humilde, atenciosa e cortês. Sem domínio próprio, sem temperança, essas qualidades seriam impossíveis. Jesus foi um homem assim. Ele se descreveu como um homem manso, né, de coração. Manso e humilde de coração, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Então, mansidão, ela não é um atributo natural nosso, não. Ele vai ser produzido em nós pelo Espírito Santo, né? Ser manso, querido, não é ser tímido, né? Frouxo, covarde, medroso, fraco, não. Mansidão não tem a ver com isso. Ser manso é ter domínio próprio, é poder sob controle, né? Então, aquele que é manso, ele dominou, né? Ele exerceu poder, ele controlou a si mesmo, né? Porque uma pessoa sem mansidão é como diz Provérbios 25, 28, é como uma cidade derrubada e sem muros, né? Provérbios 16, 32 vai dizer que é melhor, né, ter domínio próprio do que tomar uma cidade. Melhor é aquele que tem domínio próprio do que aquele que toma uma cidade, né? Então, ser manso é exercer poder, controlar, né, a si mesmo, né? Ser manso é isso. E não se trata apenas de um controle emocional exterior, quer dizer, você por fora está calmo, tranquilo, mas por dentro está um vulcão em erupção. Não, é um controle interior que se manifesta também exteriormente, né? E somente aqueles, queridos, que reconhecem, primeiro, que nada merecem, quer dizer, humilde de espírito. Somente aqueles que choram por seus pecados, aqueles que choram por seus próprios pecados, é que podem ser mansos diante de Deus e diante dos homens. Amém? Uma pessoa mansa, né, é uma pessoa submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus, né? E essas pessoas herdarão a terra. Mansidão é a única condição, é a condição, né? Aliás, mansidão é a condição pela qual nós vamos tomar posse da nossa herança espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, restaria mais uma bem-aventurança para fecharmos o grupo dessas primeiras 4 bem-aventuranças que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Mas o nosso tempo está acabando, eu quero orar por você. Então, esta 4ª bem-aventurança, que está aí no verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, nós vamos ver na próxima quinta-feira, junto com as 4 últimas que dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Amém, queridos? Então, nós vamos parar por aqui. Eu gostaria de orar por você, gostaria de orar com você. Se você tem algum pedido aí especial de oração, coloca aí para que a gente possa orar. Parece que eu estou vendo aqui que a nossa transmissão no YouTube sofreu aí, parece que algum travamento, parece que não está boa. Mas se você está aqui no Instagram ou no Facebook, coloca aí o seu pedido de oração, eu vou estar orando por você, amém? E logo, e na sequência estaremos encerrando a nossa transmissão de hoje. Quero agradecer a Deus por você que participou, que veio. Próxima quinta-feira vamos continuar aí mergulhando neste rico texto, esta rica porção da Palavra de Deus, o Sermão do Monte, que é a nossa constituição de vida. Amém, queridos? Você que é da nossa igreja, né? Você sabe, domingo nós temos nossas atividades, aliás, final de semana nós temos as nossas atividades na igreja, sábado tem um encontro jovem e domingo nós temos a nossa escola bíblica de discípulos online às 10 horas e à noite, às 19 horas, o nosso culto presencial e online com a Santa Ceia do Senhor. Você não pode perder, amém? Vamos orar então? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta noite mais uma vez.
quero apresentar, Senhor, a vida de cada um dos irmãos aqui presentes, Pai. Deus, eu quero pedir que o Senhor, Pai, continue consolando a vida do Éder, dos seus familiares, dos familiares, ó Pai, do André, que, Pai, ó Deus, nesta semana partiu para o Senhor. Deus, que o Senhor possa consolar os pais do André, a família do André, a esposa do André, nossa irmã Viviane, cunhada do nosso irmão Éder. Que o Senhor possa consolar pelo Teu Espírito Santo, Pai, o coração de cada um deles no Senhor. Deus, nós te agradecemos pelos anos de vida que o Senhor concedeu ao André e pedimos que o Senhor abençoe a família nesse problema difícil, Pai, em nome de Jesus. Abençoe as famílias da igreja, Senhor. Abençoe também, Senhor, a saúde, Pai, da Val. Deus, esta senhora que a nossa irmã Ione está apresentando aqui, fortaleça a sua saúde, guarda a saúde de cada um dos teus filhos, da tua igreja, fortaleça as nossas vidas, para que continuemos andando em tua presença, para a glória do teu nome, Pai. Abençoa o restante desta semana, concede uma noite de paz aos teus filhos, à tua igreja. É a minha oração que faço no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe você poderosamente. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica na paz, uma boa noite. Deus abençoe a tua vida mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço a todos, queridos.